eu entro aqui num ponto que você não vai encontrar nenhum vídeo, em lugar nenhum. Você não vai encontrar texto falando da aplicação disso na advocacia brasileira, porque isso é muito novo. Começou a ser aplicado em grandes escritórios, como eu te falei, vem sendo aplicado nos médios escritórios, embora seja algo que já exista desde 1920. Mas para a advocacia, ela nunca teve um olhar para a criação de processos de trabalho. Existe um manual de procedimento em alguns escritórios, existem várias rotinas de trabalho, mas a criação de um processo que é reconhecido tanto no Brasil como na Europa, como nos Estados Unidos, a linguagem daquele processo, o quadradinho, o retângulo, a bolinha em vermelho ou a bolinha aberta. O que significa essa bolinha aberta? Ela significa o início do processo, a bolinha vermelha é o fim do processo. Como que eu desenho isso numa ferramenta gratuita e que eu consigo enxergar e criar os processos do meu escritório em 2 horas? Porque a ideia de ter processo no teu escritório, mesmo se você trabalha sozinho ou se você trabalha com 2 pessoas, é que quando você for trabalhar ou contratar uma estagiária, contratar um assistente, ter uma secretária, ter um sócio, não importa. Você vai olhar para aquele processo e você vai falar o seguinte: olha, no meu escritório é assim. Tem treinamento? Dá uma olhada aqui, esse aqui é o processo que eu sigo. Ó. Atendeu? Aqui você atende. Aqui você agenda para 2 dias. O documento pode ser enviado assim por foto, por WhatsApp, mas a gente prefere o documento seja enviado assim. Aí você tem um prazo de 5 dias para distribuir. Se você distribuir em 5 dias, joia. Se não distribuir, o processo volta dentro dessa imagem, desse processo. E para entender o porquê que o processo não foi distribuído. Aí você tem mais 2 dias para distribuir a ação. Depois que a ação está em andamento, ou que ela foi distribuída, ela vai para a agenda do Google, gratuita, ou para o seu sistema que você se utiliza. E assim você desenha o fluxo da distribuição e do atendimento. E aí você tem um segundo fluxo, que é o fluxo em relação ao relacionamento com o cliente, desde o primeiro atendimento e no curso do processo, quem que realiza. E você desenha esses fluxos de forma muito simples. Mas quando você contrata alguém, você pode dispensar eventualmente quem você quiser, porque você não está na mão de ninguém. Quando a pessoa sai e entra alguém, dá uma olhadinha, o processo que a gente segue é esse. Até uma pessoa de 12 anos de idade olha para aquilo e entende que aquilo funciona daquela forma. Isso é adotado, de novo, em qualquer empresa. Quem é engenheiro ou quem conhece processos, é assim que funciona. Mas na advocacia ninguém tem esse olhar de entender como é que funcionam os processos. A criação de processo é um ponto dos processos internos. Nós temos as pessoas e os produtos. As pessoas são a equipe que integra o seu grupo e as áreas, os produtos são as áreas de atuação. Esse modelo é o mais simples também que existe no campo da gestão: pessoa, processo, produto, pessoa da sua equipe, o processo tem que estar muito bem alinhado e as áreas que você atende. Quando você percebe isso, você passa para descobrir o que é o Business Process Management, que é essa divisão do BPM. Por que ela é uma linguagem universal adotada no Brasil e outros ou diversos países, é a linguagem mais clara adotada no mundo? Para que serve esse gerenciamento de processos? De novo, o objetivo maior é para você ter muito claro os processos que você vai seguir no teu escritório, para entender que isso nasce em 1920. É uma novidade para muitos, mas é uma novidade de 1920. O que avançou só foi a forma de você desenhar isso de forma muito fácil, muito simples e muito rápida. Para você ter ideia, eu vou até acelerar aqui, o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem esse desenho desse fluxo de processos. Elias, mas eu não estou nessa fase, eu sou advogado iniciante. Joia! Calma que você vai chegar lá, calma que você vai entender o porquê, mesmo para quem está começando, para quem está querendo montar ou ter mais um estagiário, trabalhar com alguém, se associar a alguém, tem que compreender isso, porque isso é fruto de um trabalho de 2020, 2021, 2022 que vai avançar na advocacia brasileira e ainda apenas faz parte de grandes bancas no Brasil e do próprio Tribunal de Justiça, por exemplo, em São Paulo, Minas, já tem essa parte clara, a despacho do juiz, é para evento, não é, e a decisão, o que eu faço? Vai para o juiz confirmar, não vai, volta? Então esse é um fluxo de processo interno muito claro. A gente avança um pouquinho para entender que é possível você desenhar esses fluxos dentro do teu escritório de advocacia, para ficar tudo muito claro, esse desenho de processo. E eu sei que eu falo um pouquinho rápido, mas se tiver ok, se tiver tudo jóia, só fala assim: Elias, está ok até aqui,
estou entendendo a relevância disso, você vai receber esse material de apoio, e eu já te mostro o site que você vai baixar, um link para você conseguir se organizar e se planejar e desenhar em 2 horas do seu sábado, para você ter isso muito claro no teu escritório, e esquecer qualquer outra conversa. Isso não é coach, isso é planejamento e organização. Depois a gente vai passar para prospecção de clientes, visão da área previdenciária e as teses que eu atuo dentro das 4 etapas que a gente retratou lá no início. Mas se tiver tudo ok, só dá um ok, como a Fernanda da rede social, a Tamires que está lá no webinário, aqui conosco a Araceli que está no canal do YouTube. Estou conversando com uma câmera aqui, então, só para eu saber como é que tá, se está tudo jóia. Se eu estou me fazendo claro, assim, se tiver tudo ok, dentro da advocacia, legal. Então, dentro da advocacia, Elias, joia, você passou muito rápido essa visão aqui do tribunal, você vai receber esse slide. É algo muito intuitivo, tá? Esse desenho. Basicamente, lembra que eu te falei que tem uma bolinha? Essa bolinha aqui vai estar dentro desse sistema que é gratuito, que eu vou te mandar o link ali. Dentro dessa bolinha verde, chama início de qualquer processo. Ela inicia um processo. Então, como que inicia o teu processo de atendimento ao cliente? O cliente comparece no escritório. Aí você vai colocar a bolinha verde. É ali que é o atendimento do escritório. O triângulo... não é triângulo isso? Ele representa uma ramificação. É simples, ele representa a possibilidade de ter um caminho ou de adotar um outro caminho. Quando você utilizar essa forma, que é um retângulo, você vai apontar exatamente que ponto que você está retratando desse processo. E aí ele vai avançando com as ligações dentro de uma área que pode se estender para uma área de baixo, que a gente chama de piscina lá dentro do BPM. E ele se encerra, ele termina o processo sempre com uma bolinha vermelha. É mais para você, lá dentro da ferramenta, que você vai começar a entender isso. Essa linguagem, de novo, se você fizer isso, ela é aceita aqui na Europa, nos Estados Unidos, como a mesma linguagem. Essas formas e esse processo. Quem é engenheiro domina, sabe? Processos que começam de uma ponta, termina lá, que você não consegue nem terminar ele, de tão grande que é. Mas na advocacia vai ser processos enxutos, claro, simples. Mas a gente avança, por quê? Porque, de novo, na prospecção, você vai desenhar isso lá. Aqui está vermelho, mas está errado, tá? Seria uma bolinha verde. Ela que se inicia e aí ela avança, que é o primeiro atendimento, e você vai escrever aqui atendimento ao cliente, e aí do atendimento ao cliente você solicita documentos, e aqui você pode colocar um prazo de 2 dias, e aqui é documentação, e aí se ele traz a documentação, aqui poderia ser um desenho assim, e aí dentro disso a documentação está ok? A documentação está ok, então o processo prossegue. Ele avança. A documentação não está ok? Então ele volta. E aí você vai desenhando os processos. E ele pode mudar de área e mudar de piscina, na verdade, dentro de uma... E você vai olhar e vai entender isso lá dentro do sistema. SRC é setor de relacionamento com cliente. Com cliente, com quem você quiser aí. Mas a gente trata isso pelo menos internamente aqui. E aí a gente tem os processos da parte de prazos, como que a gente trata isso, e da parte financeira. Desde o momento que saiu o despacho para levantar a guia. Quem que é o responsável, como que isso vai funcionar na prática, qual que é o prazo que eu tenho para depositar na conta do cliente. O prazo geralmente é 24 horas, eventualmente se ficar aí no final de semana, no próximo dia útil, e se não conseguir a conta, se a conta estiver errado, volta esse processo para responsável, que no caso é a gestora da área financeira, e aí você vai desenhar esses processos. Elias, mas eu não preciso disso, de novo, porque eu estou começando agora. Precisa, você vai entender daqui a pouco por que você precisa ter uma visão lógica disso, para você avançar e começar certo.